Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para mais uma live e nessa live nós vamos aprender a construir mais um modelo incrível através da técnica da mulagem. Então, para a gente fazer essa construção, a gente vai precisar de uma tela que atinja a nossa construção aqui até o comprimento. Eu vou estar mostrando para vocês o modelo que a gente vai construir hoje, né? Então, esse é o modelo que a gente vai estar fazendo a construção da mulagem, né? É um modelo totalmente godê, né? A gente consegue perceber que ele tem todo esse volume godê, né? E tem essas construções em que, a primeiro momento, a gente precisa fazer uma leve interpretação desse modelo, né? Então, a gente já tem essa ideia, né? Já tem essa ciência de que o modelo ele é totalmente godê. E aí a gente precisa fazer a construção acompanhando os decotes, a cava, a gente vai ter uma manga também godê, né? E na região traseira a gente tem, ó, esse decote também, tá? Então, boa noite, Cândida, seja bem-vinda. Então, a gente vai ter uma alça bem fininha, certo? E a gente precisa ter uma tela que atinja essa construção. Certo? Boa noite, Maria. Voltando aqui para a região da frente, tá? Ele é todo solto, tem esse volume totalmente godê. E aí, a gente vai fazer a construção, tá? Eu peço que quem tiver dúvidas, for surgindo perguntas, podem estar deixando as dúvidas de vocês. Aqui onde tem esse ponto de interrogação é uma região onde vocês podem deixar as perguntas de vocês, porque às vezes... Deixa eu só organizar aqui. Porque às vezes acontece de deixar nos comentários e as perguntas vão subindo e às vezes a gente acaba perdendo, né? Porque elas vão... Boa noite, Emerson, seja bem-vindo. As perguntas vão subindo e aí a gente vai perdendo nos comentários. Saludos desde Caracas. Eu não sei falar espanhol, mas bem-vindo. Então, ó, vamos iniciar a nossa construção. Qualquer dúvida, deixem... Olá, Maria, seja bem-vinda. Deixem a pergunta no ícone de perguntas, tá? Porque aí eu consigo acessar mais facilmente. Boa noite, Jéssica. Do que deixar no comentário, porque vai subindo e aí a gente corre risco de perder, tá? Eu tô com a tela bem grande, tá? Porque o que acontece? Como a nossa construção é godê, ela vai consumir muita tela, gente. Então a gente precisa ter essa orientação para cortar a nossa tela, que é a seguinte. Ó, primeiro eu tenho que ter uma noção do comprimento, tá? Então a minha tela vai fazer esse comportamento aqui, dessa região para cá. E eu tenho que ter o dobro dessa região para cima, porque ela é godê. Então, essa região aqui de cima ela vai descer com o volume, ó. Então, observem que eu tenho o dobro mais uma parte. Então, a gente pode trabalhar com a lógica de o dobro mais metade, que isso dá para fazer a construção desse tipo de modelo godê, tá? Então, ó. Vamos iniciar a construção aqui. Eu fiz todas as marcações, né, para ajudar na orientação, linha de centro e o formato do decote, né, do nosso modelo e da nossa cava para facilitar e a alça que a gente teria aqui do nosso modelo, tá? Vou começar posicionando aqui a minha tela no centro do manequim até atingir o comprimento que eu vou trabalhar. Eu não vou deixar tão comprido, tá? E aí a gente pode fazer a construção e depois, se quiser ampliar, aumentar o comprimento ou diminuir, a gente pode fazer esse tipo de processo na correção, quando a gente faz a planificação na mesa, tá? Então aqui, vou só prender para não cair. Eu vou prender toda a minha tela até atingir a terminação do manequim. E aí a gente começa a fazer agora um processo para jogar todo esse volume para baixo, tá? Esse processo, ele é através da colocação de piques, né? Da utilização de piques, né? Quando a gente faz um pique, a gente consegue jogar o volume da tela para baixo e fazer a nossa construção.
ok? Então vamos lá. Ó, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente vai acompanhar a nossa marcação de decote, tá? Então, para eu fazer esse acompanhamento, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou posicionar um alfinete, ó. Aliás, primeiro aqui nesse primeiro alfinete que eu posicionei no centro, eu vou fazer um pique, ó, em direção ao alfinete, certo? Depois de fazer esse pique, a gente vai aqui, ó, movimentar a nossa tela, certo? Então eu abro esse pique, a abertura desse pique é que permite eu jogar, ó, volume para baixo, para dentro da minha construção. Então, quanto mais eu abrir esse pique, ó, que eu fiz aqui, essa abertura, mais tecido e mais volume eu consigo jogar dentro da minha construção, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa lógica e com esse movimento, ok? Depois essa live vai ficar salva, mas eu não vou deixá-la no Instagram, eu vou jogar no YouTube, tá? E aí eu divulgo no Instagram para vocês conseguirem acessar. Qual a gramatura do algodão cru? A Jéssica está perguntando. Comprei um mais, achei muito firme. Ó, geralmente a gente vai encontrar o algodão cru em 3 gramaturas aí. 140, 160 e 210, né? Então, geralmente eu trabalho com a gramatura 160. A 140, 120 são mais leves, né? Que dá para fazer construções mais leves também. E a gramatura 210, ela é muito estruturada, né? Ela é mais para outros tipos de construção, né? Por exemplo, aquelas bags que a gente faz com algodão cru, aquela coisa toda, sabe? Que é tipo um brim. Então, uma gramatura, geralmente eu trabalho com gramatura 160, tá? Então, aqui, ó, fiz essa primeira abertura, vou posicionar um novo alfinete e vou fazer essa mesma movimentação, ó, um pique até atingir o alfinete e aí, ó, vou jogar mais volume aqui para baixo. Observem que eu já vou tendo esse comportamento aqui, ó, de volume, né? Todo esse volume sendo jogado aqui para baixo. Então, ó, um novo alfinete, certo? Um novo pique e uma nova abertura e, consequentemente, mais volume. Então, a gente vai fazer essa movimentação acompanhando a marcação do decote que eu fiz, né? Fiz a marcação do decote, do modelo que eu quero, e aí eu vou fazendo essa movimentação. Aqui, como a gente está trabalhando com uma tela mais estruturada, ó, né? Acaba que o volume fica armado, ela não está tendo o comportamento do modelo que eu mostrei para vocês ali diretamente, porque o tecido ele não tem tanto peso, né? E tem esse efeito mais armado. Mas aí quando for montar, a gente pode utilizar um tecido mais leve, né? Com esse tipo de estrutura do modelo. Então, ó, vou dando uma distância aí de cerca de 2, 3 centímetros para uma escala real. Aqui, como é meia escala, eu estou trabalhando com cerca de 1,5, certo? A 2 centímetros. E aí, ó, posiciono o alfinete, faço o pique, faço a abertura e jogo o volume para baixo, certo? Ó. E aí, vou fazendo essa movimentação até finalizar aqui na nossa costura lateral, tá? Então, um novo pique, abertura e volume para baixo, ok? O processo ele é bem visual, então a abertura de um pique para outro, eu que tenho que trabalhar de acordo com o olhar, né? Fazer uma observação da quantidade de abertura que estou trabalhando e tentar manter essa abertura em todos os outros, né? Que a gente for abrindo. Em último caso, também a gente pode utilizar a fita métrica para tentar medir
essa abertura e tentar manter nos próximos, tá? Aqui na lateral, a gente vai posicionar a nossa tela, certo? Eu vou posicionar o último alfinete aqui no final e o restante, do jeito que está a nossa tela aqui, a gente só vai prender na costura lateral, certo? E vai eliminar o excesso. Então, eu vou prender aqui até a terminação do meu manequim. Já vou eliminar o excesso aqui da lateral. Tá dando para entender? Vocês estão tendo alguma dúvida? E já vou fazer as marcações dessa região que a gente construiu. Então, já tenho a minha linha de centro. Qualquer pergunta, vocês podem deixar no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu respondo as perguntas que vocês tiverem, tá? Ó, então, eu vou marcar já todo esse decote que eu tenho aqui e vou marcar essa costura lateral do nosso modelo, certo? E aí vem uma questão da gente marcar aqui embaixo a terminação também do nosso modelo. Isso é uma coisa, assim, um momento que muita gente tem dificuldade. Eu vou desativar os comentários um pouquinho, só para que vocês consigam visualizar aqui embaixo, ó, a terminação, tá? E daqui a pouco eu ativo novamente. Então, eu vou prender aqui, ó, como a gente não tem o restante do manequim aqui fechado, eu vou prender nessa região. Então, digamos que eu vou marcar aqui, ó, de acordo com a terminação do manequim. Ah, mas o comprimento no modelo tá mais ou menos essa lógica. Mas eu queria mais comprido. Aí você pode marcar na perna do seu manequim uma determinada altura para poder fazer a construção, tá? Ou vir com o esquadro de baixo para cima e marcar a altura que você deseja no modelo, tá? Só para a gente relembrar, ó, o modelo, esse aqui, ó, certo? Com esse volume, tá? E aí, se vocês observarem, a gente tem uma determinada altura do joelho para cima, que é onde ele termina, tá? Então, ó, como é que a gente faz esse tipo de marcação de terminação? Eu vou vir aqui com a minha tela, né? No caso, eu já tenho uma altura definida que vai ser a perna aqui do meu manequim, certo? Então, eu vou fazer esse movimento, ó. Marco, movimento, volume para frente e continuo riscando no mesmo lugar, ó. Certo? Ó. E aí eu vou fazendo a marcação de todo esse volume. Aqui, ó, vou organizando o volume, vou fazendo esse direcionamento, ó, e vou marcando, certo? Essa é uma possibilidade. A outra é posicionar o nosso esquadro ou a nossa régua aqui de baixo para cima, ó. Então, tenho aqui 21,5 e aí eu vou marcando 21,5, ó, em toda a minha construção. Vou fazendo essa movimentação e vou marcando 21,5. Tá? Não precisa se preocupar de ficar marcado perfeitamente, porque isso aqui depois a gente faz toda a correção na mesa. E esse tipo de construção, por ser godê, por ser enviesado, a gente faz a marcação, faz a eliminação de volume, mas depois precisa deixar de repouso, né, de descanso, quando a gente faz a nossa construção no tecido, para eliminar as pontas que vão cair, né, do tecido que vai cedendo, ó. Então aqui já estou marcando. E aqui vamos marcar todo o restante, ó. Aqui eu vou marcar de acordo com a perna do manequim mesmo, tá? E aí a gente faz essa movimentação, ó. Anda o volume e risca. E vai andando o volume e riscando, tá? Aqui eu acabei marcando sem descer um pouco mais o volume. Ó, vai fazendo essa movimentação. Tava jogando o volume pra cima, tá, gente? Mas agora já tá ok, ó.
E aí, ó, encontrei a minha marcação em todo o meu modelo. Ok? Já vou aproveitar e vou eliminar o excesso de toda essa construção, ó, deixando uma boa margem, cerca aí de 2 centímetros, algo como um dedo visualmente, né? Ó. E aí o nosso modelo ele já está ganhando forma. Certo? Aqui com esse tecido, né? Novamente eu tenho que falar para vocês que esse tecido ele não vai dar o mesmo comportamento, mas ó, ele vai ficar com esse comportamento aqui com um tecido mais pesado, né? Mais leve também, leve e pesado, né? Aliás, fino e pesado. Leve e pesado não dá para ser a mesma coisa, né? Mas ó, todo o volume ele já está aqui da região da frente. Façam a observação aqui do modelo, certo? Daí a gente vai fazer a construção agora da região traseira. Mas antes de ir para a região traseira, eu vou até aqui ativar os comentários. Bem-vinda, Eline. Bem-vindo, Francisco. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no ícone de perguntas que eu já vou abrir, tá? Para ver as questões que vocês estão levantando, né? Como eu falei, às vezes acontece de deixar a dúvida no comentário e os comentários vão subindo e a gente acaba perdendo. Então tem um ícone aqui de interrogação, só deixar a pergunta que daqui a pouco eu estou abrindo para ver as perguntas. Aqui eu já vou eliminar o excesso também, ó, de toda essa região, certo? E nós vamos aproveitar para já anotar as informações da região da frente e depois a gente faz o mesmo processo da região traseira. Porque a gente quando faz a construção do modelo é pensando em fazer a montagem, tá? Então, ó, vamos aproveitar a linha de centro para anotar o sentido do fio, certo? Então, vamos aproveitar essa linha de centro para anotar o sentido do fio, que é esse sentido. Como está enviesado, a gente também consegue cortar nesse outro sentido aqui, tá? Vamos anotar que se trata do nosso vestido. Vamos colocar que é um vestido godê, né? Que é essa a lógica do que a gente está trabalhando. Godê, dizem que esse modelo é um estilo camisola, algo assim, né? Então vamos colocar que se trata também do tamanho 40, porque é o tamanho do nosso manequim, certo? E essa região, ela pode ser cortada dobrada, né? Para ficar na verdade a gente está trabalhando com um godê quase total para cada região, um godê para frente e um godê para as costas. Então vai ser bastante volume. Então vamos colocar que aqui nessa linha de centro também é a nossa dobra. Então eu vou colocar C de centro e D de dobra. Então eu vou precisar cortar essa região apenas uma vez, tá? Se eu for fazer forrado, aí eu coloco para cortar 2 vezes também, porque aí eu faço o forro com o mesmo movimento com o mesmo caimento, o mesmo formato da região da frente. Uma outra opção também é copiar o forro pela região da frente e fazer as adaptações de acordo com a necessidade que a gente precisa, ok? Então, ó, como não é um tecido caído, né, com um peso igual ao do modelo, ele tende a ficar se abrindo e se armando, tá? Mas aí vocês já sabem que essa é a lógica, né? Aqui eu tô com a minha outra tela e a gente vai fazer a construção da região traseira, que vai seguir a mesma lógica da região da frente, gente, ó. Certo? Vou posicionar a minha tela, né? Para quem está chegando agora, vou mostrar novamente o nosso modelo que a gente está fazendo a construção hoje. Admito que eu preciso comprar um tablet em caráter de urgência para estar mostrando os modelos para vocês. Então, ó, olha a região das costas com todo esse volume. É um modelo bem volumoso, um modelo totalmente godê, né, enviesado. E aí a gente vai fazer agora a região traseira e depois a manga do nosso modelo.
Então, se vocês tiverem dúvidas, podem estar deixando, vamos deixar aqui na região traseira, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem estar deixando no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu estou abrindo as perguntas, tá? Para responder vocês. Que aí às vezes a gente deixa nos comentários e vão subindo os comentários, tá? Então, vamos vir aqui com a nossa tela, a mesma lógica que a gente utilizou para a região da frente e a mesma quantidade, tá? Vamos posicionar na nossa linha de centro. Agora que eu já tenho uma determinada medida aqui, ó, da região da frente, eu vou deixar já seguindo essa medida, ó, porque aí eu não preciso depois eliminar tanto volume aqui, né? Então, vamos começar a prender a nossa linha de centro no centro do manequim, certo? Vamos prender até a marcação e depois a gente vem abrindo de acordo com o nosso decote, certo? Então, deixa eu só organizar aqui. Linha de centro até atingir a região aqui, ó, de abertura inicial do nosso decote. Minha tela já tá caindo, já tá querendo jogar o volume, né, todo para baixo, certo? Acompanhando a marcação do nosso decote, o que é que a gente tem que fazer? Dá para pôr tipo um cintinho na cintura e deixar ele longo, dá também. Esse tipo de modelo você pode fazer ele longo, pode fazer curto e pôr também o cinto ou algo assim do tipo, tá? Então, ó, vamos seguir a mesma lógica. Então, eu vou fazer o pique aqui, ó, em direção ao alfinete. No que eu fiz esse pique, ó, o meu volume ele já começa a cair para cá, tá? Ó, observem, quanto mais eu abro o pique, mais o volume ele entra dentro da nossa construção. Ok? Então, vou abrir esse pique, já vou organizar o volume, posiciono o próximo alfinete, ó, e aí a gente segue esse processo. Então, posicionei o alfinete, vou fazer um pique aqui. Então, posiciono o novo alfinete, ó, e aí eu faço o pique, abro o pique, e aí, ó, já vou organizando o volume que vai ser jogado para baixo, tá? Então, ó, vou posicionar um novo alfinete aqui, vou fazer um novo pique aqui também, se a minha tesoura ajudar. Certo? Então, ó, vamos fazendo esse movimento. Posiciona um novo alfinete, faz um novo pique. E aqui a gente já vai atingir essa ponta, que é a ponta da nossa alça, tá? Ó. Então, ok, ó. Todo o volume aqui já se organizando. A partir daqui a gente faz o mesmo movimento, acompanhando a nossa marcação, tá? Então, ó, novo pique, abro o volume, né? Ó, abro o pique que a gente adicionou, certo? Organiza a tela, posiciona um novo alfinete. E vai fazendo essa movimentação, ó, até atingir aqui a região da nossa cava e da costura lateral. Dúvidas, pessoal? Esse tecido já é cortado no godê? Não. Aqui, esse tecido, se você for fazer ele já, tipo assim, depois de terminar a mulagem, ele já vai ficar cortado no godê. Eu tô fazendo aqui com a tela no sentido do fio. E conforme eu vou jogando os piques e organizando de acordo com o decote, ele tá ficando godê, né? Então, eu tô construindo um godê através da mulagem. Na verdade, isso, né? Mas aí o tecido, eu não tô colocando ele já cortado no godê, não. Eu posicionei no sentido
do fio e estou organizando justamente para isso, para construir o caimento godê do modelo, certo? Eu vi que subiu alguns comentários, mas eu não consigo acompanhar, gente. Então, os comentários deixem aqui onde tem essa interrogaçãozinha com um balãozinho, tá? Então, ó, vou abrir o último pique. E aí, ó, aqui eu vou prender esse volumão que a gente tem aqui, ó. Vou prender esse volumão para não ficar atrapalhando. Então, abro o último pique aqui. E agora eu só vou prender a minha tela de acordo com a linha do manequim, né? De acordo com a nossa costura lateral. Então, eu vou eliminar o excesso dessa região, fazendo esse movimento. E aí, todo o volume está aqui novamente, ó, na região traseira. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo movimento que a gente fez na região da frente, né? Vamos eliminar já o excesso, certo? Vamos fazer a marcação e eliminar o excesso. Aqui, né, eu poderia vir diretamente, mas não vou correr esse risco agora. Vamos marcar a costura lateral do nosso modelo. Vamos marcar a cava. Vamos marcar aqui, ó, a região da nossa alça e o decote. Ok? E agora vamos marcar a terminação do nosso modelo, ó. Então, a gente acompanha aqui, ó, a altura do manequim. Aí tem que observar a localização do volume. Por exemplo, esse volume está aqui, né? Eu não vou pegar esse volume aqui, ó, onde é o caimento natural dele, e vou jogar, por exemplo, para marcar aqui na frente, porque aí vai dar uma diferença. Tem todo um jogo de observação para conseguir fazer essa marcação também, ó. Mas esse volume todo aqui, eu sei que ele está nessa região. Aí esse volume, eu posso fazer isso. Posso trazer um pouco mais para cá, um pouco mais para lá e marcar, tá? No caso aqui, ó, para a região lateral, né? Ó, vou puxando e vou marcando. E aí o lápis ou o marcador permanece no mesmo lugar. A única coisa que move é o tecido, tá? Então aqui, ó, que é aquela região que vai fazendo a curva de terminação. Então aqui é a mesma coisa. Ó, vou fazendo essa movimentação, ó. Aqui, se eu abrir o volume, eu sei que esse volume ele vai ter o caimento natural nessa região. E aqui é a mesma coisa, tá? Ó. Então, vamos fazer a marcação. Então, e aí tem aquela outra ideia também da gente jogar o esquadro de baixo para cima e marcar, tá? Questão muito importante, precisa descansar, tá? Toda construção que vocês fizerem em godê, vocês precisam deixar descansar, precisa deixar acontecer aquele processo da gente deixar lá descansar 24 horas, cair, aí depois, às vezes tem tecido que a gente precisa deixar mais um tempo, né? Eliminar o excesso, mais um tempo e assim por diante, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Isso, a Maria levantou um comentário aqui bem importante. O meio, né, o centro da construção está no sentido do fio. Exatamente, o centro a gente posiciona no fio e depois vai enviesando toda a construção. Qual a metragem, qual a quantidade de tecido? Ó, então, a lógica de cálculo da quantidade de tecido geralmente vai ser 3 vezes, tá? Geralmente eu utilizo essa base de cálculo 2,5 a 3 vezes o comprimento. Como assim, tá? Então você vai medir aqui, ó,
Por exemplo, eu vou trabalhar daqui para cá o comprimento, né? Então, eu tenho 30 centímetros. Então, se eu tenho 30, eu vou cortar 60 mais metade de 30. No caso, a quantidade do comprimento mais vezes 2,5. Não é isso? É isso. Então, vocês vão ter 30 mais 15, né? E aí, 30 do comprimento aqui, mais 30 do comprimento que você vai jogar para cá, né? Porque como vai enviesar, você vai ter comprimento aqui e na outra ponta, que vai cair para cá de qualquer forma. E esses 15 que vai ser a metade aí, vai ser aquela distância que a gente tem mais ou menos na circunferência Godet, né? Que aí a gente tem o comprimento, vamos supor, de uma saia, mais a circunferência, vamos supor, da cintura, né? Que seria meio que essa metadezinha aí, sabe? Na tela, mais outro comprimento. Deu para entender? Se ficou meio duvidoso, eu tento explicar novamente, tento fazer uma demonstração. Maravilhosa aula, foi aluna da Lia Baleira e a mulagem mudou minha vida. De fato, a mulagem, ela é assim, maravilhosa, né? Facilita muita coisa. Estou amando. Qual a metragem? Tentei explicar. Então, deixa eu subir aqui os comentários, tá, gente? Ok, deixa eu ver o ícone de perguntas. Sobre o descanso do tecido, ele precisa descansar já com o caimento? Sim. Sim, no caso, por exemplo, aqui eu fiz esse movimento e construí um molde, né? Digamos que você vai montar esse modelo, eu já vou eliminando aqui o excesso enquanto vou explicando. E digamos que você vai montar esse modelo, você já está aqui com o molde construído, e aí você vai, faz as correções, deixa ele todo organizadinho, e aí você quer montar ele no tecido final. Aí você vai cortar ele no tecido final. E aí o que é que você vai fazer depois de cortar? Você vai pendurar ele, tá? Já tem pessoas que penduram em varal ou algo assim, sabe? É mais interessante você pendurar num próprio manequim ou numa região que tenha circunferência, porque aí você consegue distribuir ele por igual para deixar ter o caimento de todas as regiões, todas as partes, sabe? Qual quantidade de tecido, né? É mais ou menos essa lógica. O comprimento, né? Vezes 2,5. Para fazer um slip dress, usaria essa mesma técnica. Slip dress. Eu estou um pouco perdido do, mais ou menos, o modelo do slip. Deixa eu dar uma pesquisada aqui para eu conseguir me localizar, tá? Eu não estou conseguindo lembrar. Estou amando o seu curso. A Maria faz curso comigo, tá? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Esta última marcação que fez, não entendi muito bem para que serve. Qual marcação? Essa aqui embaixo? Essa aqui em cima, essa aqui lateral. Tem como me explicar? Ficou claro? Obrigado. Estou lendo aqui os comentários. Depois de fazer seu curso de mulagem, será muito bem-vinda, Rose. A Kate está dizendo gratidão, eu que agradeço. Né? Amo tu trabalho. Eu acho que é assim que se fala. Eu passando vergonha aqui na live. Qual marcação que você comentou? Não consegui entender qual foi a última marcação. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. É esse modelo mesmo, na verdade, que a gente está fazendo. Ele segue essa mesma lógica, né? Ó, o slip dress, né? Que a menina está comentando.
essa mesma lógica, é esse mesmo modelo, esse mesmo estilo. Você vai fazer esse tipo de construção enviesada. Inclusive, a gente está fazendo ele enviesado, tá, gente? A gente começa posicionando no sentido do fio, porém, conforme a gente vai dando os piques e organizando o volume, ele vai ficando enviesado. Inclusive, daqui a pouco eu vou soltar para vocês visualizarem. Ele fica um godê, né? Ele fica totalmente enviesado. Esta marcação de baixo, embaixo. Essa marcação aqui, ela é a marcação de terminação do nosso modelo. No caso, se for a marcação embaixo aqui da construção, a marcação no manequim é para orientar a nossa construção, né? Então, por exemplo, eu tenho um modelo e aí eu já fiz a marcação aqui, ó, do formato do decote e o formato da cava para eu seguir aqui mais ou menos como que eu quero o modelo. Será que eu entendi a tua pergunta ou é outra marcação e eu estou confundindo tudo? Essa marcação mesmo? Então, ó, pra gente me responder aí que eu vou continuando aqui, ó. Pra gente conseguir visualizar o caimento mais organizado do nosso modelo, a gente vai fazer um processo que geralmente a gente faz em peças mais soltas na mulagem, que é o seguinte. Vou soltar toda essa costura lateral aqui, tá? E aí a gente vai prender uma na outra como se a gente tivesse costurando realmente, como se estivesse alinhavando, para que a gente consiga ver como que vai se comportar a lateral, tá? Lembrando que, como a gente está trabalhando aqui com a tela e ela é mais estruturada, né, do que o tecido que a gente fosse montar esse modelo, né, a gente tem uma estrutura mais rígida, né, não tem um caimento tão... Então, vou soltar aqui, certo? Ó, a gente pode fazer esse movimento para dar uma organizada, ó. E a gente, ó, consegue visualizar como que vai ficando. Isso, então, a marcação embaixo do modelo é para nos guiar para a construção. Na região traseira, a gente tem a questão do bumbum empurrar um volume. Então, de repente, se quiser deixar uns 2 centímetros mais comprido, é interessante para não causar um efeito de repente, tá mais curto na região traseira, sabe? Então, aqui, como a gente faz na mulagem, ele já fica com essa compensação. Tanto é que quando a gente vai planificar, vai corrigir e tal, a gente consegue visualizar na mesa que aqui ele fica mais comprido, porque ele já faz essa compensação que o volume do bumbum empurra, tá? Então, vamos marcar aqui também, ó, o sentido do fio. Aqui é o centro, dobra costas, precisa cortar essa região uma vez, porque ela vai ser dobrada, certo? E essa é a região das costas do nosso vestido godê, como a gente poderia chamar, né, o slip dress, né, como uma nossa seguidora, né, alguém que está acompanhando a live indicou. E o tamanho 40, né? É sempre importante colocar todas essas informações, né? No que se trata da nossa alça, a gente pode utilizar, ó, a própria fitinha que está aqui, que eu posicionei, eu posso retirar ela daqui e já cortar a alça com esse tamanho, né? Isso é uma opção. A outra é eu medir aqui o tamanho da alça, vamos dizer que tem 22 centímetros, e aí eu já anoto aqui na minha tela. No próprio modelo eu já faço essa anotação para a gente ter todas as informações do nosso modelo para quando a gente for construir, corrigir e tudo mais, tá? Então, ó, vou pegar a medida aqui, né? A gente tem 15,5, tá? Então, eu vou marcar aqui, né? 15,5 a alça, tá? Dúvidas? Tá dando para entender?
Deixa eu passar um pouquinho os comentários, porque acho que subiu alguns comentários. A Maria aqui divulgando o YouTube. Muito obrigado, Maria. Gente, qualquer dúvida deixa aqui no ícone de perguntas que daqui a pouquinho eu tô respondendo, tá? Aqui por conta do busto, né, acaba dando essa empurrada do nosso volume. Mas eu tô gostando, tá ficando muito lindo o modelo. Pessoal dizendo que tá lindo. De fato, o modelo ele é muito bonito, né? Então ele tem esse comportamento assim que chama um pouco a atenção, né? Nessa questão de sensualidade e tudo mais. Quando a gente estiver construindo modelos, isso é uma dica tipo para quem não tem braço de manequim, né? Por exemplo, eu não tenho o braço do manequim desse meia escala, embora eu saiba fazer o braço. E é uma coisa que eu ensino também no meu curso, né? A fazer o braço do seu manequim em escala real e tudo mais. Né? Questão de tempo, ainda não tive tempo de fazer o braço para esse manequim. Daí o que que acontece? Eu tenho uma manga que ela vai ser construída mais ou menos nessa região aqui, né? E eu não tenho o braço. Então o que é que eu faço? Tá? Como não é uma manga que ela é acompanhando o braço, né? Aquele comprimento todo... eu só vou precisar de uma circunferênciazinha aqui para fazer a marcação. O que é que eu faço? Eu pego um pedaço de algodão, dobro ele várias vezes, pego a medida da circunferência do meu braço, né? Então, por exemplo, vai ser essa região até essa região. Então, eu vou medir daqui, dessa região da cava, até essa região da cava. E aí, com essa medida, eu consigo fazer a construção desse modelo de manga, né, em que a gente não precisa ter o braço completo. Qual o melhor tecido para esse modelo? Então, isso daí é um julgamento mais, assim, pessoal mesmo, né, de acordo com a experiência de cada um. Mas a gente pode indicar alguns tecidos, né, por exemplo, um cetim, um toque de seda ficaria bem bonito, um toque de seda. Um georgette ficaria bonito também, né? Agora eu tô esquecido um que tem um pouco mais de peso, porque aí ficaria mais interessante também. Algum crepe também você pode utilizar, um crepe amanda também ficaria bonito. E aí, eu tenho que lembrar. Quem tiver alguma dica de tecido, vai jogando aí pra gente ajudar as outras pessoas, tá? Então, ó, vamos posicionar aqui, né? Eu vou precisar só de uma região assim para fazer a construção da minha manga. Ela é uma manga mais caída, tá? Então, eu vou posicionar aqui de acordo com o que seria essa região. Lembrando que isso não é nada da manga, é só um suportezinho para ajudar a gente a fazer essa manga, tá? Então, eu vou prender aqui e vou prender aqui, ok? Mas, deixa eu vir aqui para cá, tá? Primeiramente, essa manga ela vai ser um godê também, tá, gente? Então, deixa eu vir aqui organizar a minha tela. Só vou cortar aqui, tá? Porque ela tá dupla. E a gente vai seguir a mesma lógica das outras partes que a gente fez, frente e costas, tá? Então, eu peguei uma tela aqui, seguindo essa lógica de comprimento, né? E eu vou traçar uma linha aqui, que é a linha de centro, para iniciar essa construção, ok? Eu separei aqui essa região, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar ela. A gente vai começar, ó, posicionando no centro do nosso manequim, certo?
Então, eu tenho a minha tela com aquela lógica, tá? Eu vou trabalhar com esse comprimento, ó. Então, eu tenho o dobro mais uma parte, tá? Vou posicionar aqui no centro do meu manequim. A gente vai construir metade, tá? Então, eu vou fazer esse movimento aqui e voltar até o centro. A gente não vai construir ela toda, né? Porque aí a gente consegue cortar e fazer a construção depois. Eu vou construir aqui para a região da frente. Então, eu vou posicionar acompanhando a minha linha da costura lateral, tá? Se a gente tiver um bom esquadramento na marcação das nossas costuras do manequim, então eu posso utilizar essa marcação. Estou pegando o alfinete aqui, certo? Ó. Vou prender. E vou prender inicialmente essa tela para não atrapalhar a nossa construção, tá? E aí, novamente, a gente começa aqui, ó. Faz o pique, abre o volume, ó. A gente tem que ter cuidado com esse volume da região da frente. Vou prender para não atrapalhar e já vou prender também aqui, ó, a região traseira por enquanto, tá? Então, ó, fiz o pique, abri o volume, vou posicionar. Então, ó, vou fazer esse movimento, vou fazer um novo pique, acompanhando a região aqui da minha cava, tá? Mas aí, se vocês observarem, não é uma manga que ela acompanha a cava todinha, ela só fica presa em uma determinada parte e depois ela vem acompanhando o braço, tá? Ó, pique, prendo e faço esse movimento, ó. O volume ele já tá aqui para nossa manga, ok? Deixa eu organizar aqui. Novo alfinete, um novo pique. Daí o que é que acontece? Essa manga ela vai fazer esse comportamento, né? Porque ela vai envolver um braço. Só que a gente não tem o braço aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa minha construção para que a gente consiga nela fazer o restante, né? Então, ó. Lembrando que ela vai ficar levemente caída. Então, a gente pode fazer ela também reta aqui, né? Sem cair. Porque aí quando a gente joga no corpo, ela acaba caindo de todo jeito. Mas se vocês observarem, no modelo, ela é levemente caída, o corte, né? Ela faz isso. E o comprimento se mantém o mesmo. Ou seja, nessa região, ela é menor do que aqui dentro. Para ela conseguir manter esse comportamento. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Podem deixar no ícone de perguntas, tá? Então, ó, vou descer aqui um pouco mais essa região para facilitar o processo. Meus alfinetes estão quase acabando, eu vou retirar daqui, já que já foi construído, tá? Então, ó, fiz o pique aqui, né? A gente continua com o mesmo processo aqui, ó. Porém, aqui a gente não tem como alfinetar completamente. Então, eu vou alfinetar assim, ó, pegando só uma pontinha mesmo da coisa. Tá vendo? Então, eu faço um pique até um novo aqui. Novo alfinete. Abro a minha tela, ó. Vou fazer a colocação do alfinete em outra região, novamente. Faço um novo pique, certo? E aí, ó, o volume sendo jogado aqui na manga também, ok? Um novo pique. E aí, eu vou finalizar aqui e aí não vai ficar com tanto volume como no modelo. Mas
Acabou até meus alfinetes. Para a gente conseguir deixar com mais volume, é só fazer esse processo de mais piques e mais abertura, tá, gente? Então, agora a gente vai fazer a organização do comprimento dessa manga. Então, eu tô cortando mais no olhar mesmo, tá? E aí a gente vai tentar manter o mesmo comprimento. Ó. E aí, no que se refere à questão de ter o comportamento da imagem, né, do modelo que está na imagem, vocês vão observar que realmente o recorte ele tem essa quedazinha, que a gente vai fazer a marcação, tá? Então, vamos fazer a marcação aqui, ó, de onde vai cair a minha manga, ó. Olha isso. Não tem o braço, mas a gente tem aqueles quebra-galhos que a gente consegue desenrolar, né? Então, isso eu ensino muito também no meu curso, né? Sempre tô dando dicas de, não tem um manequim estilo saia, a gente fecha o manequim. Não tem o braço, a gente faz umas, como é que eu posso dizer, uns quebra-galhos ali e consegue desenrolar. Tem que seguir a linha do fio do tecido? Não. Só para iniciar a construção, tá? Para iniciar a construção, você segue a linha e aí depois você vai fazendo de forma livre, até porque ela vai ficar enviesada quando você for construindo. Pero essa seria média manga. Isso! É uma média manga, metade da manga, né? Então, ó, aqui tem até a linha aqui, ó, que tá por dentro, ó. Ele tá todo enviesado, tá? Então, seria só metade da manga mesmo. E essa mesma lógica pode jogar para cá ou esse mesmo molde mesmo. Não vai ter quase nenhuma diferença aqui do comportamento para cá. Pode ser aplicado, cortado inteiro e aplicado também, tá? Até porque ele está todo enviesado, ele consegue se comportar. Então, o suporte nos ajudou e aí a gente vem fazendo a marcação, ok, ó. E ela fica bem volumosazinha, tá? Que não dá pra ver muita coisa por conta dessa bagunça aqui, né? Vamos soltar esse volume pra gente visualizar como que tá ficando, ó. E vamos soltar aqui também o volume para a gente visualizar como que tá ficando. E aqui, ó o volumão da nossa manga, tá? Isso é só metade, né? Tem a outra região que vai vir, que é a região traseira, tá? Aqui o busto continua a empurrar, vamos soltar essa região. Vamos visualizar agora um pouco do nosso modelo. Acabou todos os meus alfinetes, gente. Ó. Dá para perceber o modelo? Vocês conseguem perceber? Então, quando se trata da mulagem, né? A gente consegue fazer esse processo de construir, né? Exatamente fazer a interpretação e desenvolver o modelo exatamente do jeito que ele é, né? A técnica facilita muito o processo, tá? Ó, a região traseira e a região da frente, ó. Ok? Dúvidas? Encerramos a construção do modelo. Vocês têm alguma dúvida?
ok? Ó, só pra gente visualizar aqui, tá? Eu vou soltar só essa região traseira para vocês visualizarem. Aqui, ó, tem que fazer a marcação também da cava da manga, tá, gente? Ok. Eu vou soltar aqui a região traseira, só para vocês visualizarem essa questão do sentido do fio, que está enviesado, essa coisa toda, tá? Que aí a gente vai construindo, às vezes a gente não consegue visualizar, né? Mas aí depois que a gente abre, a gente vê o resultado. Então, ó, olha como vai ficar o nosso molde. Ó. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Tá? Então, o molde ele vai ficar todo enviesado realmente, né? Agora já virou uma bagunça. Ele vai ficar assim, todo enviesado, né? Como a gente fez a nossa construção, com todo esse volume no sentido do viés, tá? Você é muito profissional, você pode ensinar, vamos fazer um drapeado na saia reta. Vamos sim, eu pretendo trazer outros modelos, né, em breve, assim que porque assim o tempo é bem corrido, né, assim que eu puder fazer outra live, eu vou sempre avisando pra gente construir outros modelos. Então, para finalizar, né, a gente chegando aqui próximo de finalizar, já encerramos a nossa construção. Mais alguma dúvida? Deu para entender a construção? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula. Vou deixar ela salva, porém, ela não ficará salva no Instagram. Vou salvar a live e vou jogar no YouTube. Porém, eu vou divulgar também no Instagram. Então, assim que eu fizer essa jogada, né, eu disponibilizo o link e vocês conseguem acessar na página do YouTube. A página do YouTube é o Fashion Mulagem, Alisson Lima Fashion Mulagem, tá? E vocês conseguem visualizar essa aula e outras aulas que já estão lá disponíveis de outras lives também, tá? Então, um grande beijo para vocês, uma ótima noite e a gente se encontra numa próxima oportunidade.